Hada Mariposa acenou com a cabeça. Riu e disse, embora eu não saiba como um pequeno como você atraiu a perseguição do Conde de Sangue da Era Caótica. Desejo-lhe boa sorte. Enquanto cantava, um enorme navio de guerra pirata partiu rapidamente, mas também não tinha ido completamente, mas mantinha certa distância para observar. Apenas espere até que bombardeiem Fang Shen. Simplesmente saia e pegue as coisas de Fang Shen. Mas também não tinha ido completamente. Decididamente ativou a escada de bronze à sua frente. Fragmentos do poder da lei brotaram da escada de bronze. Deixe que a escada de bronze do tamanho da palma da mão se transformasse em 3 an de altura. No final da escada, havia um buraco negro espacial. Fang Shen subiu rapidamente. Entrar. Justo antes de seu corpo desaparecer, puxou a escada para dentro. Subindo a escada. Então o buraco negro espacial desapareceu. Fang Shen se teletransportou para um lugar muito distante. Assim, Shanguai-Quaikou se tornou carne de cachorro. Senhor, eu vou precisar de você a partir de agora. O supremo demônio dos 9 infernos se manifestou. Pegou a escada de bronze. Sorrindo levemente, com esta escada, devemos conseguir voltar à Terra Central sem problemas. Pelo menos já não se vê mais o brilho sanguíneo do Marquês de Sangue do Caos atrás. Fada Borboleta, esquina aí. Fada Borboleta estava de pé com as mãos atrás das costas. Fechou os olhos e sentiu. Ele já havia esgotado suas oportunidades de fuga. Prepare-se para segui-lo esperando que o antigo Duque de Sangue, etc. o pegasse. Fada Borboleta de repente sentiu algo. Abriu os olhos de repente. Como ele pôde usá-lo pela segunda vez? Errado. Já foram 3 vezes. 4 vezes. Esse maldito bastardo. Como ele pode usar minha escada de bronze sem parar? Xian de Scar ficou em silêncio por um momento. Senhorita, você pode recuperar esta escada? Fada Borboleta sentiu seu coração sangrar. Este foi um tesouro que custou muito a conseguir. Assim foi como o rio Shanjushuan se tornou um simples petisco para os cães. Ela ficou irritada e disse, não posso perseguir aqueles 2. Ela ficou brava e disse, persiga. Faça com que os persigam. Execute outra missão com todas as suas forças. Eles também devem capturá-lo. Mas naquele momento, de repente, uma forte luz brilhante emergiu do navio pirata, perseguindo até os confins do mundo. Fada Borboleta e os 4 sábios mudaram de expressão. Ele se ajoelhou apressadamente. Saúdem o líder. Era o líder dos Piratas da Morte Silenciosa. A projeção se manifestou através do navio de guerra. Todas as provas serão suspensas. Todos os Piratas da Morte Silenciosa. Execute com todas as suas forças outra tarefa. O teste do 9º chefe está suspenso. Todos estavam surpresos. Uma ação tão grandiosa foi forçosamente suspensa. Que missão é tão importante? E fez com que o líder se apresentasse pessoalmente para fazer um anúncio a todos. A sombra do líder se despedaçou. As pessoas se reuniram em um círculo. O quadro representa um jovem bonito. Sua Majestade Nankin desapareceu. Uma recompensa é oferecida a todos os mundos 100 em 1000 universos. Encontre e devolva a Sua Majestade Nankin. Lavou a boca com escarro. Os Piratas da Morte Silenciosa perseguirão Sua Majestade Nankin sem descanso a partir de hoje. Não deve haver erros. Depois, retrato roto. A Fada Borboleta e os 4 sábios ficaram atonitos no lugar. Linha de máquinas santas de oportunidade humana. Ele cuspiu para se lavar. A Fada Borboleta engoliu em seco. Não consigo imaginar como é esse tipo de oportunidade. Os 3 sábios também suspiraram repetidamente. Solo o homem sábio com uma cicatriz na testa olhava fixamente a imagem que se desvanecia. Com aspecto pensativo, disse, não acreditam que Sua Majestade Nankin e Jian Yiqian são um pouco parecidos? Os 3 sábios ficaram atonitos. Até mesmo o olhar da Fada Borboleta se tornou estranho. Hada Mariposa, não diga que de fato tem certa semelhança, exceto que há grandes diferenças na mirada. Em muitos aspectos, são realmente bastante parecidos, especialmente nos traços faciais. O sábio com a cicatriz na testa balançou a cabeça. Isso não. Sua Majestade Nankin é um virtuoso famoso há muitos anos. Jian Yiqian só alcançou o reino da transformação divina. Provavelmente só se parecem. Só que, se parece com Sua Majestade Nankin. É realmente uma grande coincidência. A Fada Borboleta se levantou. Mirou na direção para a qual Fang Shen havia fugido. Apertando o punho, disse, primeiro deixemos este cachorro vivo. Encontre Sua Majestade Nankin. Depois voltarei a cuidar disso.
Esta perda. Não ficarei parada aceitando isso. Zumbindo, do outro lado, o supremo demônio dos 9 infernos continuava ativando a escada de bronze. Transitava pelo mundo central rapidamente com teleportação. Com essa velocidade, meio-dia de viagem. Chegar em 1 hora. O supremo demônio dos 9 infernos estimou. A premissa é: esta escada de bronze pode suportar. Ele olhou para baixo para a escada de bronze em sua mão. Franziu levemente a testa. Depois de usá-la dezenas de vezes, a escada de bronze claramente começava a ter rachaduras. Afinal, é apenas uma arma espiritual de primeiro nível. Não pode suportar o poder das leis por muito tempo como faz um artefato quase divino. Não sei quanto mais poderei aguentar. Fan Shen também notou a estranheza da escada de bronze. Disse em voz baixa: que mercadoria de contrabando a fada borboleta está usando? E ainda assim não está disposta a me dar isso. Percebeu que confiar apenas nesta escada não garantia sua fuga. Pegou decididamente a ferramenta que o Wang Xiao lhe havia dado. Aquela série de artefatos de nível no Reino Celestial. Uma pedra de matriz branca. Além de 6 pedras de formação negras. Wang Xiao havia mencionado. Este artefato é tanto ofensivo quanto defensivo. Ataque. Usa-se a pedra de formação branca para controlar as 6 pedras de formação negras, utilizando o poder do arranjo para paralisar a alma do inimigo. Sob a surpresa dos 5 enfraquecimentos do ser celestial, pode cair na armadilha imediatamente. Wang Xiao já havia demonstrado essa habilidade. E a defesa? Uma vez que as 6 pedras de formação sejam completamente ativadas, pode até derreter formações que prendem seres de nível santo. A defesa, embora seja deficiente, também não deve ser tão ruim, certo? Pensando nisso, ele se apressou a começar a refinar. Como se compara um conjunto completo de formações com a campana imortal do Rei Imortal? Fan Shen abriu lentamente os olhos, mostrando uma expressão de surpresa. Acontece que este conjunto completo de dispositivo semidimensional tem 18 pedras de formação negra que se diz que são o dispositivo semidimensional de defesa mais forte do Reino Celestial da época. Havia arrependimento em seus olhos. Wang Xiao só retirou 6 pedras de formação negra. As 12 restantes, não sei se perderam, ou se estão em seu dispositivo de armazenamento espacial. Se tudo estivesse em minhas mãos, eu não deveria temer um ataque da corrente caótica do vazio. Simplesmente não sei. Como se compararia um conjunto completo de formações com a campana imortal do Rei Imortal? Me lembra a campana imortal do Rei Imortal. Fan Shen sentiu dor no coração. No final, foi destruído pelo lançador da corrente caótica do vazio. Tudo se tornou fragmentos. Embora Fan Shen os tivesse recolhido. Mas quero consertar provavelmente não existe. Craque! De repente, um som agudo ressoou. A escada de bronze não chegou até o final. Explodiu no local. Não se pode utilizar novamente. Fan Shen levantou as sobrancelhas ligeiramente. Disse, com a velocidade de um antepassado. Quanto tempo mais para voltar à Terra Central? 2 horas. Disse o Supremo Demônio dos 9 Infernos. Depois continuou. Já criamos distância suficiente. Mesmo o caos de sangue antigo não poderia nos alcançar facilmente. A menos que aconteça algo inesperado. Podemos retornar à Terra Central em segurança. Fan Shen ainda sentia algo de inquietação em seu coração. Está seguro ao retornar à Terra-média? A corrente caótica do vazio atingiu a Terra-média com um disparo. A imagem de atravessá-lo estava fresca em sua mente. E o que se escapar de novo para a Terra Central? Enquanto a marca de sangue em sua testa continuar lá, o caos de sangue antigo ainda poderá localizá-lo através dos mundos. Poderá lançar um ataque exterminador contra ele. É que terá que se esconder para sempre junto aos grandes sacerdotes do vinho? Confiando neles para suportar este golpe. Os 3 reis caminham sem rumo no vazio. Depois de 1 hora, quando já não estava longe da terra natal, de repente, brilhou na escura nada. Acompanhados por um grupo de estrelas e 7 sóis, cheios de inquietação, a essência vinha com a corrente caótica do vazio. Gigante antigo. À frente, havia um rei gigante liderando um grupo. O rei dos 3 percorre o vazio. Além disso, esse rei gigante era também o rei dos 7 dias. É um gigante antigo do reino do céu do sul? Por que pisaram o vazio? Não virão em sua direção, certo? Fan Shen sentiu um leve arrepio em seu coração. Não importa se vem à sua procura. Sua mente se mostraria com seu corpo envenenado. Sua verdadeira essência foi colocada no espelho espacial. Sua verdadeira essência foi colocada no espelho espacial.
Não havia outra opção. Fang Shen tinha um nível de ódio muito alto no Reino do Céu do Sul. Até um gigante antigo gostaria de despedaçá-lo. Se os gigantes antigos à sua frente o descobrirem, isso seria um desastre instantâneo. E a outra parte também notou o supremo demônio dos 9 infernos e Fang Shen, e pararam abruptamente seus passos. O grande olho vertical dourado do rei gigante dos 7 dias emitiu um olhar aterrador, que fez até o vazio tremer. Ele olhou furiosamente para as duas pessoas. Dente de varredura Shenxi fez uma pequena pausa. O estado de consciência que encontrou Fang Fan parece ter notado que algo está errado com a condição de Fang Shen. Ao seu lado há um perigoso soberano demônio dos 9 abismos. O olhar do supremo demônio dos 9 infernos de investigar a justo quando tentava proteger o demônio dos 9 infernos poderia ser encontrado. Até mesmo o vasto vazio poderia ser encontrado. O rei gigante dos 7 dias soltou uma risada fria. Ao ouvir essa voz, Fang Shen ficou surpreso. Esta voz é a voz do rei da tribo central? Ele ascendeu de rei gigante dos 6 dias para rei gigante dos 7 dias? O supremo demônio dos 9 infernos com as mãos cruzadas, mesmo diante de um rei gigante mais forte que ele, e não mostrou nenhum medo. Com uma voz suave, vocês sempre estão, os sujos. O olho vertical do rei gigante dos 7 dias se semicerrou lentamente. Seus olhos estavam cheios de uma intensa intenção de matar. Mas quando seu olhar periférico passou sobre um grupo de gigantes atrás dele, especialmente quando notou o rei dos mortos ao seu lado, forçou sua mente a suprimir a intenção de matar. Começou a lutar com o supremo demônio dos 9 infernos. Os que mais sofreriam seriam os reis gigantes. Agora tenho assuntos a tratar. Não vou discutir com você. Senão, este rei não tem problema em eliminar um sábio da segunda catástrofe de Zongtu. Dito isso, pisando no vazio, seu corpo poderoso e dominante fez tremer. Dispersou a corrente caótica do vazio ao seu redor, protegendo assim os reis gigantes atrás dele. Fang Shen suspirou aliviado em segredo. Seria melhor se pudéssemos evitar o confronto direto com o imperador tribal central. Só que, justo quando passavam, o rei do inframundo de repente olhou para Fang Shen. Os olhos verticais se estreitaram de repente. Posso sentir a presença de Zijian. O rei gigante dos 7 dias girou de repente, seguindo o olhar do rei do além. Fang Shen, minha filha está com você. Quem é você? Fang Shen ficou surpreso em segredo. O imperador da tribo central não conseguiu sentir Zijian. Senti Zijian. Mas este rei do inframundo notou. O olhar do supremo demônio dos 9 infernos se fixou. Apareceram os espelhos do grande respeito do espelho compassivo. As pupilas do imperador da tribo central e do rei do inframundo tremeram. A expressão fria do rei do além se mostrou. Com surpresa. Como é que ele está em suas mãos? Fang Shen disse. Matei alguém chamado Fang Shen 285. As botas que tirei de suas mãos. Esta gigante mulher de 8 zan. É do seu reino do céu sul. O quê? O rei da tribo central, o rei do além e muitos reis gigantes não podiam acreditar no que ouviam. Imperador tribal central, você matou Fang Shen. Como é possível? Fang Shen abriu um bolso. Derramou o corpo de sua verdadeira forma. Disse, é este cara? Olhando para o rosto de Fang Shen, que estava queimado até se tornar cinzas, eles podiam reconhecer. O imperador da tribo central mostrou uma expressão incrível. Realmente é ele. O rei do além também sentiu uma estranha sensação de irrealidade. Meu inimigo de sangue que mais desejo matar no Reino do Sul. Os antigos gigantes presentes mal podiam acreditar. Embora sejam inimigos, deviam admitir que Fang Shen tinha inúmeros métodos e estratégias brilhantes. Além disso, era bonito e elegante. Um campo de batalha tão perigoso. Inúmeros perigos mortais não o haviam matado. Mas, ele, de fato, morreu às mãos de um desconhecido. Nas mãos dos 5 deuses em decomposição. O rei do inframundo olhou para o corpo de Fang Shen. Uma chispa de ira cruzou seu rosto. Disse, não deveria ter morrido tão facilmente. Deveria ter terminado em minhas mãos. Ao pensar que havia sido capturado por Fang Shen, só consegui trocar uma vida graças às leis dos 10 pecados da Terra Central. Uma grande sensação de humilhação brotou em seu coração. Mas, esta humilhação 322 nunca poderá ser apagada. Também levantou o olhar para Fang Shen. Quem é você? Como você o matou? Fang Shen disse com orgulho, sou Vandu. Como matou Jian e Tia no mundo? Por supuesto, lo maté com mis habilidades.
Infelizmente, não tenho boa sorte. Matei Fang Shen, mas fui capturado pelo Supremo Demônio dos 9 Infernos da Terra Central. Leve-me de volta à Terra-média para descartá-lo. A mirada do Supremo Demônio dos 9 Infernos não mudou, mas em seu coração já entendia o que queria dizer Fang Shen. Ele olhou friamente. Afaste-se todos. Não se meta comigo. O rei gigante dos 7 dias também olhou para o cadáver de Fang Shen atônito. Fang Shen, que arruinou o plano milenar dos antigos gigantes da Terra Central, morreu de maneira tão descuidada. Realmente é inesperado. Ao ouvir a ira do Supremo Demônio dos 9 Infernos, o rei gigante dos 7 dias protegeu os reis gigantes atrás dele. Ele pode entender os sentimentos do Supremo Demônio dos 9 Infernos. Uma pessoa tão importante de Zongtu morreu às mãos de Jian e Tian. O Supremo Demônio dos 9 Infernos deve estar à beira da loucura. Simplesmente, sua filha está tão perto. Ele não pode permitir que eles vão. Justo quando ele está pensando se deve agir, apareceu Kang, que brilhavam rapidamente como 5 sóis. Acontece que era um rei gigante de 2 dias. Acontece que era um rei gigante de 2 dias e um rei gigante de 3 dias. A expressão de Fang Shen mudou. O Supremo Demônio dos 9 Infernos enfrenta sozinho o rei gigante de 7 sóis. Já em desvantagem. Se o oponente trouxer 2 reis gigantes mais. Se o oponente trouxer 2 reis gigantes mais de apoio. Para o soberano demônio dos 9 abismos, é muito provável que as coisas saiam mal. O Supremo Demônio dos 9 Infernos. Agarro de Fang Shen. Nem pense nisso. Correu na direção de onde veio, querendo ir embora. Percebeu que a situação estava se complicando. Ele percebeu os reforços. O olhar do rei gigante de 7 sóis se escureceu. Senran disse: ouvi que o oficial está se preparando para a guerra. Ele quer contra-atacar nosso reino celestial. Hoje, já que nos encontramos com seu sábio de segunda catástrofe isolado. Se não o eliminarmos agora, quando faremos? Retrocedam. Sou vós. O rei gigante de 7 dias pisou o vazio. Em um instante alcançou o Supremo Demônio dos 9 Infernos. Um aterrador vento de punho se lançou contra ele através do ar. Em seguida, todo o vazio começou a colapsar. Isso dependia apenas do corpo. Superou a força monstruosa das leis. Fang Shen sentiu como se estivesse prestes a ser lançado em uma névoa sanguinolenta. Um dia, o ataque do rei gigante, tão poderoso que é inimaginável. O Supremo Demônio dos 9 Infernos olhou com seriedade. Abriu a boca e gritou. Liberou a sombra de uma gigantesca piton. Bloqueou a força monstruosa do rei gigante. Com uma baforada, a serpente gigante que devora o céu foi perfurada com um buraco. Grandes fragmentos de correntes de leis se dispersou intermitentemente e acendeu. O Supremo Demônio dos 9 Infernos emitiu um gemido sufocado. Levanta a palma da mão e agarra. Um fragmento que emanava a autoridade de um artefato de grau. Um ramo parecido com jade apareceu em minha mão. Em um sussurro baixo. O rei gigante de 7 dias realmente havia perdido brevemente a capacidade de agir. A serpente gigante que devora o céu rugiu. Colidiu violentamente contra o peito do rei gigante de 7 dias. Causou-lhe uma grande ferida. Sangue negro brotou a jorros. Parecia que ia rasgá-lo. O rei gigante de 7 dias despertou. Rugindo, seus punhos destruíram a projeção da serpente gigante que devora o céu. E gritou com raiva, a árvore de jade esplêndida do céu. 2 reis gigantes se lançaram atrás dele. Ele disse, Sua Majestade, por favor. O rei gigante de 7 dias disse, ataque. Mate-o. Um rei gigante viu Jian e a princesa roxa que segura Ti em sua mão Dão, e a princesa? Ao fazer isso, a princesa roxa provavelmente também seria destruída. O rei gigante de 7 dias disse em voz baixa, esperemos que ela tenha sorte. Comparado com a ameaça do Supremo Demônio dos 9 Infernos, Zijian prefere sacrificar. O conteúdo deste episódio é atualizado até o capítulo 1945. Os 2 reis gigantes não hesitam mais. O sol em sua testa brilha repentinamente, desejando liberar a maldição. O Supremo Demônio dos 9 Infernos mostra uma leve mudança em seu rosto, olhando para Fang Shen de lado, olhando para Fang Shen que estava ao seu lado. E Fang Shen também o olhou. O Supremo Demônio dos 9 Infernos enfrenta sozinho 3 reis gigantes. 3 reis gigantes a um passo. É extremamente perigoso. Se além disso se distrai protegendo, isso seria ainda mais perigoso. Os olhares das duas pessoas se cruzaram. Imediatamente compreendem o que cada um pensa. Fang Shen lança um olhar de soslaio para o lado.
O supremo demônio dos 9 infernos entende instantaneamente. Fan Shen planeja fingir que está fugindo. Ele aproveita a oportunidade para deixar o campo de batalha. Os 3 reis gigantes querem matar o supremo demônio dos 9 infernos. Jian e Tian, que é um pequeno calami. O rei gigante à distância não é rival para Fang Shen. Fang Shen está a salvo agora que se foi. E além disso, também posso me deixar levar por isso. Fugir seria muito mais fácil. Os dois trocaram um olhar. Fang Shen tomou medidas decisivas. De repente, um veneno mortal brotou de seu corpo, atacando o braço do Supremo Demônio dos 9 Infernos. O Supremo Demônio dos 9 Infernos fingiu estar furioso, descarado. Ele se atreveu a emboscar este mestre, e estava disposto a eliminar Fang Shen. Mas os 3 reis gigantes avançaram. Não podiam se preocupar com ele. Só puderam fazê-lo voar longe. Fang Shen foi lançado para trás. Caiu pesadamente na distância do vazio. Um jorro de sangue brotou de sua garganta. Depois foi arrastado em direção ao horizonte pela corrente caótica do vazio. O Supremo Demônio dos 9 Infernos se sentiu aliviado em segredo. Ele podia enfrentar os 3 gigantes. De repente, notou algo estranho em sua manga. Percepção rápida. Ele percebeu que era uma semente negra. Dentro havia vagamente a figura de um pequeno rei Azura. É Fang Shen quem me deixou este método para vencer os inimigos? Mocoso. A confiança dela aumentou muito. Também aumentou sua confiança. O exército dança com o ramo de Jade de Xian. Desatou seu talento sanguíneo e começou a lutar contra o rei gigante de 3 cabeças. A explosão do poder da maldição e do poder do tempo impactou contra 8. Revolveu a poderosa corrente caótica do vazio. Ao longe, Fang Shen olhou brevemente para o Supremo Demônio dos 9 Infernos. Espero contar com a ajuda da Semente do Caos, para que pudesse converter o perigo em segurança. Um pensamento cruzou sua mente. Tirou a túnica de penas do vazio e a vestiu. Rumo à Terra-média. Mas não havia voado muito tempo. O rei do inframundo apareceu com um grupo de reis gigantes o perseguindo. Não tem asas. No entanto, neles havia um leve rastro do gigante do vento, potencializados pelo poder da maldição de um imperador. Permitiu-lhes mover-se livremente no vácuo por um tempo. Não entregue a princesa púrpura carmesim. O rei do inframundo olhou para Fang Shen. Ele o repreendeu friamente. Fang Shen olhou para os vários do rei do além 483. Se mostrar sua verdadeira forma, eliminar os reis gigantes à nossa frente não será um grande problema. Fang Shen disse, claro, foi roubado após matar a raça dos anjos. Esses 3 reis gigantes provavelmente mudarão de alvo e o exterminarão primeiro. Depois olhou para o espelho do domínio espacial em sua mão, assim como a princesa roxa de dentro. Depois de meditar um pouco, disse, este é meu prêmio. Originalmente queria ficar com ela para a princesa roxa, para que pudesse ver com seus próprios olhos como a Terra Central esmaga o reino celestial. Agora só pode entregá-la. Claro, não pode entregá-la tão facilmente. Vários reis gigantes mostraram imediatamente sua verdadeira ferocidade. As estrelas-fonte em suas frentes giravam em silêncio. Um brilho de ferocidade se espalhou por seus olhos. O rei do inframundo acenou com a mão. Deteve os demais. Também estava observando a vestidura do vazio que Fang Shen usava. Disse, de onde vem essa vestidura do vazio? Isso não é algo que uma raça de anjos normal possua. Fang Shen disse, claro que a roubamos da raça dos anjos após matá-los. Caso contrário, o que eles oferecem? Você tem rancor contra a raça dos anjos? Continua sendo uma festa temporária. Fang Shen também moveu os olhos em silêncio. Fang Shen soltou um suspiro. Unir-se a um grupo de criaturas devoradoras de homens. Disse casualmente, o ódio por roubar uma esposa. Não podemos coexistir sob o mesmo céu. O rei do inframundo assentiu em silêncio. Segundo o que ele sabia, os dois. A vestidura do vazio foi criada por um grande arcanjo de alto nível. Ou seja, foi elaborada por uma existência do nível do rei gigante. Não muitos. Solo é distribuído a alguns poucos líderes de anjos de linha direta dos 5 elementos. Sem ódio profundo. Ninguém se atreveria a provocar um líder de anjos assim. Ele sorriu. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós, os antigos gigantes da região do sul, somos inimigos da raça de anjos. Já que você também tem um profundo rancor contra a raça de anjos. Não é demais se juntar a nós. Fang Shen soltou um som. Juntar-se a um grupo de seres que devoram pessoas. Não tenho interesse. O rei do inframundo avançava sem pressa, mostrando uma essência diferente da dos gigantes comuns. Disse calmamente, você sabe que matou.
Quem é Fang Shen da Terra-média? Ele é o caçador número 1 nos tempos antigos. É um dos 9 grandes sacerdotes de bebida na Terra-média. O futuro sucessor da Terra-média. A Terra-média não te deixará ir. Farão o que for necessário para te matar. 532. Eles enviaram um especialista do segundo desastre. Equivale a capturar o sábio mais poderoso do rei gigante de 6 dias. Já pode ver um indício. Embora os 100 e 1000 universos sejam vastos, uma promessa. Mas só eu posso te proteger. Só meu céu do sul. Sou o futuro sucessor da Terra-média. Como poderia não saber? Fan Shen olhou para a princesa púrpura carmesim em sua mão. Tinha uma expressão pensativa. Depois de um tempo, disse, está bem. Esta gigante mulher eu a devolvo. Quanto a se juntar ao reino do céu do sul, agora o único desejo é sair daqui o mais rápido possível. Nesse momento, as ondas sonoras atravessaram o vácuo. Vários reis gigantes se surpreenderam. O rei gigante Dorminhoco encontrou o ferido. Dos sábios e grandes veneráveis da Terra Central. Vamos! Rápido! Vamos apoiar! Se podemos capturá-los vivos y converti-los. O reino do céu do sul terá um rei gigante a mais e um gigante de 5 estrelas. Fang Shen ouviu. Acontece que procuravam o sábio ferido da Terra-média. Quando lutou contra o imperador jovem, não havia nenhum sábio da Terra-média presente. Muito menos um grande respeito. Mas, finalmente entendeu a antiguidade do Reino do Sul. Porque os gigantes saíram em massa, buscando sem rumo na nada próxima. Acontece que eu estava procurando um sábio ferido da Terra Central. Fan Shen, que inicialmente queria recusar-se a juntar-se a eles. Ele girou os olhos. Junte-se ao Reino do Céu Sul. Se você me der benefícios suficientes. O rei do além sorriu. Pode-se dizer. Tenho uma bolsa de fortuna nas minhas mãos. Se você não pode fazer méritos para se tornar sábio, posso considerar ajudá-lo a obter fortuna para se tornar sábio. Oh! Fan Shen pensou no proprietário da torre Jianshan Yiping. Uma bolsa de sorte do céu. Não esperava que o rei do além também tivesse. Seu rosto mostrava uma expressão de desejo. Bem, então, agora me dê um. O rei do além sorriu suavemente. Esta bolsa de fortuna está. O reino do sul também é um dos tesouros mais escassos. Somente aqueles que alcançarem grandes méritos poderão obtê-la. É o que você quer. Depende do seu desempenho. Agora mesmo vamos capturar um. Os sábios e grandes senhores feridos da Terra-média. Se você tiver um desempenho destacado, não é que não se possa considerar recompensá-lo. Fan Shen realmente queria continuar e dar uma olhada. Imediatamente disse, bem, prometo que não os decepcionarei. Dito isso, jogou o espelho de domínio que continha princesas e Jian. O espelho do domínio foi lançado ao rei do além. Este o pegou e imediatamente descobriu que a princesa Zijian estava em coma. Então não a libertou. Disse, primeiro capturemos aquelas 2 pessoas, depois perguntaremos. Os poderosos da Terra-média também os buscam por toda parte. Devemos nos apressar. O grupo imediatamente voou energeticamente na direção da Terra-média. Fan Shen também seguiu silenciosamente. Não pôde evitar perguntar-se. Quem seria esse sábio e o grande senhor? Pouco depois. Uma área vazia a 1/4 de hora da Terra-média. Este lugar está cheio de terra quebrada. Alguns são fragmentos da antiga submersão terrestre de Union-Shou. Cheio de zombaria. Vocês, os seres da Terra-média. Nesse momento, a Terra-média foi arrastada para o vazio. De repente, a terra estourou com um grande estrondo. Uma estátua de 40 pés de altura. Sua pele parecia fluir como se estivesse feita de ouro. Um enorme gigante emergiu. Na sua testa, também há fragmentos do antigo afundamento da terra de Union, que liberava constantemente uma maldição adormecida. Era, surpreendentemente, o rei gigante que havia sido derrubado pelo grande sacrifício divino da província de Taikang. Seu poder havia sido despojado. Sábio de rango médio, salva da terra. Nem mesmo você consegue se proteger. E ainda assim você protege uma mulher? No enorme olho vertical do rei gigante adormecido, está cheio de zombaria. Os seres de sua terra sempre se mergulham nesses laços sem sentido. Mas, está bem assim. Marcham melhor quando têm um ponto fraco. Entre as pedras quebradas à sua frente, o mestre de Jian Shan Liping segurava um osso de perna que emanava uma energia sagrada, cruzada sobre seu peito. Um jorro de sangue deslumbrante flui de sua cabeça, sobre a bochecha de Liu Guogu, encharcando suas roupas, como se tivesse saído de uma poça de sangue. O monumento de méritos atrás dele pisca. Está coberto de rachaduras.
seu corpo e o monumento de méritos. Todos sofreram ferimentos graves, especialmente em suas costas. Há uma cicatriz causada pela lei do trovão. Ainda não há cura. Atrás dele, uma mulher com uma saia longa preta. Uma mulher bonita e digna está se protegendo atrás dele. É a grande respeitada da lente compassiva. O sábio sem nome chegou por teleportação. Não se preocupe comigo. Vá se salvar você mesmo. A grande e respeitável espelho de compaixão olhou para ele com gratidão, olhando para as costas do homem à minha frente. Quando a espada relâmpago da lei do jovem imperador a atingiu, o sábio sem nome chegou por teleportação, e usou seu corpo para bloquear esse golpe, abraçando-a enquanto ambos eram lançados ao vazio. Segurando-a, também foi atingido. A voz do dono da Casa das Montanhas e Rios é ligeiramente rouca. Enfrentou um ataque de antigos gigantes. Também se protegeu sem dizer uma palavra. Ela não entende. O sábio sem nome nunca a havia conhecido antes. Por que ele faria isso por ela? A dona da torre Jianshan tem uma voz ligeiramente rouca, mas seu tom é muito tranquilo. Fique perto de mim. Palavras concluídas. Apertou os dentes. Movimentou as poucas forças de mérito que tinha. Com um bastão de osso na mão, atacou o rei gigante adormecido. O rei gigante adormecido mostrou um sorriso zombeteiro. Você está prestes a morrer. E ainda tem que carregar um fardo. Interessante. O sol em sua testa se tornou repentinamente ofuscante, liberando um poder de maldição incrivelmente forte. O grande arranjo da estela de mérito do mestre da casa Jianshan. Raios de luz dourada voaram, bloqueando a maior parte do poder de maldição que se manteve fora. Uma pequena parte, inevitável, atingiu o grande e respeitado Lianjin. O rosto do mestre da casa Jianshan escureceu. Realmente fala muito. Esta é a maldição do rei gigante. Tocar isso ao acaso pode ser mortal. Mas, quem sabe? A maldição que caiu sobre o grande espelho da compaixão. Seu poder é como um boi de barro que cai no mar. Esta é a maldição do rei gigante. A consciência começou a mostrar sinais de sono. O rei gigante adormecido entreabriu os olhos. Sorriu com malícia. Não posso acreditar que você usou a teleportação nele. Transfere suas feridas para você. É estranho que tenhamos estado lutando tanto tempo. Ela não sofreu dano algum ao te seguir. Olhe o arroz. Esta mulher é muito importante para você. O dono da Casa dos Grandes Rios ficou sério. Você fala demais. Seu corpo apareceu rapidamente. O bastão de osso, que continha poder sagrado, caiu com força. O rei gigante adormecido levantou a mão. O vazio tremeu imediatamente. O senhor do pavilhão Jianshan Liping recuava passo a passo. Pode uma criança de 5 anos escrever uma canção assim? O braço do rei gigante adormecido também foi atingido pelo poder sagrado. Em seu olho vertical havia um brilho de crueldade. Se não fosse por... O rei gigante do nono dia ordenou capturá-lo com vida. Eu teria te matado muito antes. Nesse momento, Fang Shen, o rei do submundo e outros chegaram. O imperador humano, sua pupila, mostrou um sorriso feroz. Rei dos mortos. Vocês enfrentem essa mulher. Batam nela até matá-la. O dano que ela sofre será transferido para o sábio da Terra-média. O rei dos mortos levantou o olhar para o grande respeitado do espelho da compaixão. Disse com indiferença, é uma pessoa. O rei adormecido olhou para trás para os reis gigantes. Descobri que Fang Shen estava atordoado. Ele disse, irmão Jian, agora é a sua vez de se exibir. Fang Shen, neste momento, estava olhando atônito para o grande respeitado do espelho da compaixão. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Aquela mulher não morreu. Ela ainda está viva. O coração de Fang Shen tremia. Seu corpo também tremia suavemente. Depois da batalha com o jovem imperador, ele não se atreveu a parar. Porque assim que ele parava, a imagem da morte de sua mãe adotiva apareceria em sua mente. Sob a espada do trovão das leis, uma enorme culpa e tristeza o afogaria como o mar, fazendo-o cair na asfixia. Mas agora, ao ver de repente que sua mãe adotiva estava viva, essa sensação de redenção fez com que seus olhos se umedecessem. Irmão Jian, o rei do além semicerrou ligeiramente os olhos, mostrando dúvida em seu rosto. Fang Shen acabou de voltar a si. Era raro que ele se comportasse assim diante de um inimigo. Ele rapidamente ajustou seu estado. Ele disse, acho que já vi essa mulher. Ah, claro. Ela é a madrinha de Fang Shen. O rei do além ficou surpreso. A mulher à sua frente tinha essa identidade também. Não é de se surpreender que Jian Yiqian estivesse atônito ao olhá-la.
Ele sorriu e disse, então, ela também é sua inimiga. Fang Shen respondeu, claro. Deixe comigo. Ele se lançou para a frente com as roupas de penas do vazio. O mestre da Torre da Grandeza da Nação e a grande respeitada do Reflexo Compassivo. Nunca tinha visto o corpo venenoso de Fang Shen. O corpo envenenado veio seguindo os reis gigantes. Naturalmente, é considerado um inimigo. O mestre da Torre da Grandeza da Nação queria intervir, mas foi zombado pela risada do rei gigante adormecido. Interrompido, ainda tinha a mente em outros. Tempo de nuvens. O mestre da Torre da Grandeza da Nação estava preso. A grande e respeitada Lian Jin olhava friamente para Fang Shen que se aproximava, prestes a agir, mas sentiu vagamente que a figura do corpo envenenado à sua frente. A ação é muito semelhante à de Fang Shen. Ao olhar novamente nos olhos por baixo da máscara, no momento em que se olharam nos olhos, Fang Shen piscou. De repente, ela entendeu. De repente, ela entendeu. Este é Fang Shen. Sempre o considerou como seu próprio filho. Sempre o observava com especial atenção toda vez que estavam juntos. À primeira vista, o corpo envenenado à minha frente se parecia muito com Fang Shen. Esse gesto sem dúvida foi uma confirmação. Ela quase mostrou uma expressão de emoção. Felizmente se contuvo. Ao refletir em sua mente, ele entendeu a situação atual de Fang Shen. Temia que Fang Shen também estivesse forçado a se disfarçar de veneno. Ele havia se misturado com os reis gigantes. Não podia permitir que sua identidade fosse descoberta. Pensando nisso, ela decidiu contra-atacar, para evitar ser suspeitada pelos gigantes. Mas seu ataque foi muito suave. Medo de machucar Fang Shen. Fang Shen, por sua parte, utilizou todas as suas forças para seguir em frente, com a misteriosa habilidade do espelho do Supremo dos Espelhos. Sempre que não utilizasse outros meios, era fácil evadir. É procrastinação. Este lugar não está longe da Terra Central. 2 lugares estouraram em uma grande batalha de sábios. Os sábios da Terra Central próximos deveriam ter percebido. Solo tinham que atrasar até que chegasse um sábio. Eles teriam a esperança de escapar. Se o que chega primeiro é o Rei Gigante, então ele estará em apuros. Os dois explodiram em uma intensa batalha. Rei Gigante do Céu do Sul. Os reis gigantes se sentiram alarmados. São muito poucos os inimigos dos gigantes. O veneno é um deles. Ninguém pensa que Fang Shen está contendo seu poder. Em vez disso, todos acreditam que ele está se esforçando ao máximo. O rei gigante adormecido viu como Fang Shen lutava incessantemente. Urgente, não há tempo. Rei do submundo. Vocês também, sigam em frente. Não há necessidade. O rei gigante adormecido olhou para o leste, revelando um olhar brincalhão, sábio da Terra-média. Isso deve acabar. Mas podia-se ver no vazio do leste. Um sol se lançou rapidamente para a frente. Era outro rei gigante que vinha rapidamente. O mestre da Torre de Jianshan, o grande espelho da compaixão. Tantos um quanto Fang Shen sentiram um sentimento de afundamento em seus corações. Fang Shen estava secretamente irritado. Os sábios da Terra Central. Estão todos dormindo em casa? O vazio estava cheio de reis gigantes. Nenhum sábio da Terra Central apareceu. Rei gigante do Reino do Sul. Sem contar o misterioso rei gigante dos 9 dias. Há 8 imperadores gigantes no total. Agora mobilizaram 5 deles. E a Terra-média? Nenhum. O que levou o supremo demônio dos 9 infernos a ficar cercado? No total, há 8 reis gigantes. Enquanto ele se queixava por dentro, de repente, de longe, a dimensão do sul ressoou com um rugido aterrador. Vocês, velhos patifes da Terra-média. A voz sacudiu o vazio. Desencadeou uma onda caótica do vazio, que arrasou os 8 mundos. Este lugar, que estava no meio de uma batalha, também foi afetado. Todos foram empurrados. Até o mestre da primeira classe da nação e aquele que estava dormindo. Os reis gigantes também foram atingidos. Os que estavam em combate foram dispersos à força. O mestre da primeira classe da nação, surpreso, perguntou: é este que está dormindo? O rei gigante mudou levemente de cor. O rei gigante dos 9 dias? O que está acontecendo com ele? Sem dar tempo para reagir, da direção da região do sul chegou a risada lasciva do sábio. Sua risada soava como um ganso. Quá, quá, quá. Eu não menti para você, não é? Desta vez fizemos um grande feito, certo? O sábio da criação celestial sorri com alegria. Obrigado pela informação do Daoísta Zion. Eu não os enganei, não é? A localização dos 10 pecados. Como poderíamos atacá-los de surpresa?
O sábio da aniquilação de raios também não pôde evitar rir às gargalhadas. Desta vez, um conseguiu se livrar do mestre do sol inferior entre eles. É verdadeiramente um grande alívio. Embora seja uma pena que não tenhamos encontrado o lugar onde escondeu sua alma residual, não conseguimos destruí-lo completamente. Caso contrário, haveria mais conquistas. E além disso, seu corpo já está destruído. Não haverá mais ameaças a curto prazo. Eliminamos a ameaça de um sábio. Também está conosco o sábio sem pegadas do templo do deus das medicinas, Gushan. Parece que todos os sábios de Zongtu correram para o céu do sul para jogar a atacar por surpresa. O Buda Gushan disse, Amitabha, este pobre monge também debilitou gravemente dois sábios inferiores. A próxima grande batalha, seu poder de combate estará limitado. Nossa missão terá um mérito incalculável. Fang Shen piscou. Então compreendeu. O sábio de Zongtu fez um movimento enganoso. De forma alguma foram buscar o edifício de excelência de Jianshan no vazio, mas agiram de maneira oposta. Aproveitando a fraqueza do reino do céu sul, invadiram-no. Só se ouviu a lua minguante do leste rir e dizer, esses antigos gigantes, acreditam que nós seremos como eles ansiosos para buscar o sábio sem nome? Buscam o sábio sem nome. Não é justo convertê-lo? Já que é para a conversão, então não o matarei. Por que deveríamos estar tão ansiosos? Depois de atacar o reino do céu do sul, eles sairão depois. Há flutuações de sábios. Para onde formos? Será a batalha entre o sábio sem nome e os reis gigantes. O sábio da lua fria acenou com as mãos. No final, é o amigo Zihan. Astuto. Engenioso e astuto. Estrategista e único em sua classe. Admiro, admiro. A lua do Oriente soltou um suspiro. É um elogio, é um elogio. O sábio da arte celestial limpou a garganta. Eu, velho, nunca joguei ataque surpresa em toda a minha vida. Provavelmente também fui corrompido por Fang Shen. O sábio raio supressor tocou o nariz, eu também. O sábio lingiu e comentou timidamente. O sábio lingiu e disse com desconforto, eu também. O sábio dos 9 cruéis, eu também. O sábio sem pegadas. A boca de Fang Shen se torceu. Principalmente para obter mais méritos. Vocês, esse grupo de velhos, estão tentando obter mais méritos. Vão emboscar por conta própria o reino do céu do sul. Como é que a culpa é dele? Olhando para Dong Fancanil, que tinha um sorriso de orelha a orelha, Fang Shen ficou sem palavras. Não me espanta que não tenha visto-da desde que voltei do inferno. Nem mesmo quando lutei contra o imperador jovem. Este tipo que ama a desordem também se absteve de se juntar à diversão. Resulta que está secretamente mantendo a identidade da lua do Oriente. Correu ao céu e hibernou. Foi ela quem forneceu as informações sobre 3 sábios malignos. Somente os sábios de rango sargento poderiam surpreender os 3 malvados sábios. Um deles foi destruído. 2 foram feridos. Tales logros não se havia conseguido nem na grande guerra dos antigos gigantes. Nesse momento, eles chegaram perto. Identificou imediatamente o proprietário da casa Jianshan. Dong Fancane levantou o queixo e disse, o que eu disse a vocês? Os antigos gigantes nos ajudarão a encontrar o sábio sem nome. De passagem, também poderíamos eliminar 2 reis gigantes de maneira conveniente. Ao rei gigante adormecido e ao que veio reforçar. Em um dia, o rosto do rei gigante mudou drasticamente. Sábios da Terra-média, quando se tornaram tão astutos? Até se atrevem a roubar em casa. Enquanto os 2 duvidavam se deviam fugir, vários rugidos cheios de ira vinham do horizonte. Eram nada menos que 5 dos 10 pecados da Terra-média. Receberam a notícia de que o sábio mestre espiritual havia encontrado a morte. O golpe do Marquês de Sangue do Caos Antigo definitivamente atravessará a Terra-média. E entre os que o seguiam, ele parou de repente. O desprezível sábio do céu azul. Ele também era um sábio da segunda calamidade. Pode parar completamente o respeitado Buda Gushan. Sussurros, ambos os lados se reuniram. O respeitado Buda Gushan liderava a todos junto com o país. O mestre de primeira classe e o grande respeitado do espelho compassivo se uniram. O desprezível sábio do céu azul liderava Si Fei e o rei gigante dormido. Ambas as partes se enfrentaram através do vazio. Fang Shen estava preso no meio. Com um olhar de alegria, ele se preparou para correr para a Terra-média. Mas de repente, na testa de sua verdadeira forma no bolso, surgiu um fraco caráter sanguíneo 955. Fang Shen semicerrou os olhos. O Marquês de Sangue do Caos Antigo o havia alcançado. Ele de repente parou seus passos.
Se você voltar para a Terra-média, sem os 9 grandes sacerdotes do vinho trabalhando juntos, o golpe do Senhor de Sangue do Caos Antigo definitivamente atravessará a Terra Central, envolver os inocentes. Melhor deixemos que o reino do céu do sul bloqueie esta calamidade. Ele pulou para o lado dos gigantes antigos. Isso surpreendeu ligeiramente os mestres budistas do antigo Zen. Eles haviam visto Fang Shen derrotar o imperador jovem com seu corpo envenenado. Naturalmente reconheceram que o corpo envenenado à sua frente era Fang Shen. Mas, como é que ele corre em direção aos antigos gigantes? O sábio da criação disse. Felizmente, o grande mestre espelho da compaixão reagiu. Seu afilhado deve estar tramando algo. Não se pode revelar sua identidade. Então rapidamente interveio. Você matou Fang Shen. Não posso te perdoar. O sábio da criação finalmente reagiu. O comportamento de Fang Shen é anormal. Deve haver uma razão. Imediatamente mudou suas palavras. Fang Shen é minha pessoa destacada na Terra-média. Como é possível que ele tenha morrido pelas suas mãos? Os outros sábios trocaram olhares. Todos compreenderam. A lua minguante no leste é ainda mais transparente. Exclamou com fúria. Filho da puta! Fang Shen é meu marido. A vingança pela morte do esposo não pode ser compartilhada. Vocês se atrevem a acolher esse cara? Quero que se vejam comigo. Os sábios da Terra Central começaram a gritar com fúria. Aquela expressão. Parecia que desejavam despedaçar Fang Shen vivo. Tanto é assim que Fang Shen se sentiu. Que talvez realmente acreditassem que tinham matado Fang Shen por engano. Esses velhos raposas que viveram 1000 anos. São realmente bons em atuar. O sábio inferior do céu azul olha para cá. Fruncindo a testa, disse. Quem é ele? Porque eu ouvi que diziam. Ele assassinou Zongtu Fanshin. O rei dos reinos do além disse. Ele é Jian Yitian. De fato, foi ele quem matou Fang Shen. Todos nós vimos o corpo. O sábio inferior do céu azul semicerrou os olhos. Sem hesitar, disse. É verdade? Ele pode matar Fang Shen? O rei dos reinos do além, resignado, disse. Eu tenho dificuldade em acreditar, assim como os anciãos. Esse tipo de pessoa morrerá nas mãos de alguém insignificante. Mas a realidade é, de fato, assim. Eu não posso estar errado sobre o corpo de Fang Shen, certo? O desprezível Qin Ti observa profundamente Fang Shen. Disse, isso é realmente uma pena. O ancião originalmente queria acabar com ele pessoalmente. O rei do além compreendeu o ódio do desprezível Qin Tian. Uma grande guerra na Terra-média. Tornar-se uma existência invencível sob os santos. Ambas foram detidas com sucesso por Fang Shen. Essas duas guerras foram as oportunidades que os 10 pecados do centro da Terra esperaram durante 1000 anos. Oportunidade de poder. Deveriam ter permitido que eles ascendessem a um novo nível. O desprezível Qin Ti até tinha esperanças de alcançar o reino das 3 calamidades. Ser uma existência invencível sob os santos. Mas tudo foi arruinado por Fang Shen. O céu azul olhou para cima e para baixo e finalmente. Então olhou para os grandes sábios do centro da terra, que estavam cheios de raiva. Ele assentiu lentamente e disse, hoje tenho a proteção deste sábio. O mundo central não pode te fazer nada. Fang Shen repreendeu a intenção assassina em seu coração. Ele tinha feito um juramento, que um dia acabaria com os 10 pecados agora. Finalmente se encontrava frente aos 10 pecados. Ele mostrou um sorriso. Disse, obrigado pela proteção, ancião. Não comparto o céu com o mundo central. Hada Mariposa sorrindo levemente. Bem-vindo a Natia. Depois olhou para o povo da Terra Central. Tirou uma cheia de poder sagrado. Pérolas do tamanho de um polegar. Este é o poder do anjo que eu roubei. Estava angustiado pela capa do vazio e a noite nublada. Fang Shen estava encantado em segredo. Ele estava preocupado com o vestido do vazio e um van. A espada de osso da flauta carece de poder sagrado. Se você preencher o vazio de penas, diante do rei gigante, ele poderia. Deu uma olhada no vestido do vazio que Fang Shen usava. Escapar usando o poder sagrado concedido pela fada borboleta. Se ele soubesse, ficaria muito bravo. Obrigado, ancião. Fang Shen aceitou. A cabeça anciana da fada borboleta assentiu levemente. Imediatamente olhou para o povo da Terra-média. Seus olhos ancianos conteniam uma fria intenção de matar a meus companheiros hoje. Vocês também devem deixar alguns aqui. Com um som metálico, desembainhou uma espada que continha leis e a arremessou contra todos. O antigo Budas encantou o nome de Buda e agitou sua túnica. Cantou em um estrondo de melodias celestiais. A luz budista se desbordou.
Os outros reis gigantes e sábios também começaram a agir. Fang Shen e os demais, que faziam parte dos 5 decaídos celestiais, só puderam apressar-se a afastar-se. O rei do além fixou seu olhar no solitário grande respeito Lianjin. Dijo friamente, mata-la. Causar problemas ao sábio anônimo que a protegia. O lado dos gigantes, que já tinha vantagem. Se podia eliminar rápido a um sábio de outro bando. O que um perde, o outro ganha. A situação se inclinaria rapidamente para o lado dos gigantes. Nesse caso, poderiam exterminar a luz 5 sábios do médio terreno presentes. O coração de Fang Shen tremia. Ele esmagou a pérola de força sagrada que tinha na mão. Preencheu a vestidura do vazio. Exclamou em voz baixa, vou. Imediatamente ativou a vestidura do vazio. Chegou diante do grande respeito Lianjin quase como se tivesse se teletransportado. Se permitirmos que o rei da escuridão e os demais intervenham, a grande mestra Lianjin é imprevisível e perigosa. Mas bem, seria melhor que eu a capturasse primeiro. Ele a salvou de ser ferida e cair. Seu ataque está carregado de veneno mortal. Obriga a grande mestra Lianjin a desviar constantemente. Mas sob o poder do vestido do vazio, seu domínio dos espelhos parece ser um pouco insuficiente. Depois de 3 ou 5 golpes, Fang Shen deu uma palmada nas costas dela. O veneno mortal entra em seu corpo. Isso a faz se mover lentamente. Os olhos de Fang Shen brilham intensamente. Murmura um pedido de desculpas. Então retira imediatamente a fada borboleta que estava coberta. No instante em que estava cercada, a alma da grande mestra Lianjin fica paralisada. Ela caiu desmaiada no chão. Antes que o rei do além e os outros chegassem, Fang Shen a agarrou e a colocou no meu bolso. O rei da escuridão e os outros mostram expressões de terror. Apenas passaram alguns poucos respiros. Ele conseguiu capturar com sucesso um grande venerável da raça humana do mesmo nível. O rei gigante e os 10 pecados da Terra-média observaram de longe. Também surpresos secretamente finalmente, acreditaram. É completamente possível que Fang Shen seja derrotado por esta pessoa. Aquela túnica do vazio que aproveita tudo na nada. Além do veneno que até um grande respeitado dificilmente pode resistir. E também aquele misterioso pó de escamas. Um conjunto abaixo. Um grande respeitado comum realmente não poderia suportá-lo. O rei gigante adormecido sorriu mostrando os dentes. Menino, você é esforçado. Está seguro. Nós no Reino do Céu Sul não te trataremos injustamente. Este garoto tem um pouco do estilo dos 10 pecados da Terra-média daqueles anos. Para entregar provas de lealdade. Está se arriscando por completo. Ele riu sinistramente. Corte a cabeça desta mulher. Mira como vai o ferido sábio sem nome. Vai a ser picadilo a tua abuela. Fang Shen amaldiçoou em segredo. As pessoas foram salvas. O vestido do vazio também se encheu. Quanto mais você vai esperar para fugir? Em relação ao Marquês de Sangue Antigo, só posso enviar Qianian de volta à Terra Central. Encontrarei outra forma de me infiltrar no Reino do Céu do Sul. Em breve, o ataque do Marquês de Sangue Antigo deve recair sobre o Reino do Céu do Sul. O sábio anônimo em combate à distância, com fúria e surpresa. Tu, la mataré agora mesmo. O sábio anônimo na batalha ao longe, cheio de surpresa e fúria. Tu, também se esforçou para abrir caminho através do rei gigante adormecido. Matar com ira. Isso fez com que vários sábios da Terra Central ficassem inquietos. Temo que o sábio desconhecido mate Fang Shen por engano. O rei gigante adormecido riu às gargalhadas. Veja como ele fica nervoso. Fang Shen assentiu, preparando-se para ativar as asas traseiras. De repente, uma voz feminina familiar encheu o ar. A familiar voz feminina. Jejeje. Usando números para sobrecarregar? É o supremo demônio dos 9 infernos. Ele não morreu. E voltou para matar. Antes que todos pudessem reagir, o rei gigante em sono de repente emitiu um grito ensurdecedor. Apenas uma sombra de uma gigantesca serpente que devorava o céu, que atravessou seu peito. A figura do supremo demônio dos 9 infernos apareceu imediatamente. Nesse momento, ele estava extremamente desastroso. Seu corpo estava destroçado. Faltava quase metade da cabeça. Um braço havia sido arrancado. Grande quantidade de maldições. E uma grande quantidade de poder da maldição preenchia seu corpo, fazendo com que fosse difícil se recuperar. Mais grave do que as feridas que sofreu na carroça divina de Shumi, podia-se ver o que aconteceu quando foi atacado pelo rei gigante dos 7 dias. Que cenário tão desgarrador! Mas, ainda ferido, continuava sendo um sábio da segunda catástrofe.
comparável ao rei gigante dos 6 dias. E sob um ataque surpresa. O que poderia suportar o rei gigante em sonho? Um estrondo ressoou. O corpo do rei gigante em sonho era como uma montanha, que se despedaçou em 2 partes a partir do peito. O ciclo do sol amaldiçoado em sua testa também se quebrou. Apenas um golpe deixou o rei gigante em estado crítico. Um brilho de alegria brilhou nos olhos de Fang Shen. Ele não havia esquecido que dentro do corpo do rei gigante se escondia o espírito da espada suprema de Beishuan, chamado Espada de Mil Ilusões. Ao obter esta espada, teria 5 espadas espirituais supremas e um artefato semidivino, além da espada espiritual suprema que havia reservado de Kiki. Poderia fazer com que o grande arei de espadas alcançasse a perfeição. Nesse momento, sentiu que o símbolo de sangue em sua testa, que carregava no bolso, começou a brilhar intensamente. O antigo Marquês de Sangue estava chegando, o santo do dia de sangue antigo se aproximava. Não escapar aos céus do sul uma e outra vez será tarde demais. Mas o rei gigante ainda não estava morto. Além disso, ele não podia agir diante dos antigos gigantes. Roubar diretamente a espada espiritual de seu corpo. Não há tempo suficiente. De repente, seus olhos giraram, e agitou sua vestidura do vazio para proteger o rei gigante. Em frente à metade de seu corpo, gritou: Rei gigante, eu te protegerei para que você retorne ao reino do sul. O povo da Terra-média nunca te fará mal. Após dizer isso, ele se virou segurando o corpo do rei gigante, e saiu correndo a uma velocidade quase de teletransporte. O supremo demônio dos 9 infernos ficou atônito. Não entendo a intenção de Fang Shen, mas mesmo assim colaborou lançando um golpe. Claro que sim. Este golpe deveria ser vazio. Fang Shen, enquanto se teleportava, foi sacudido pelas ondas residuais. Para torná-lo mais real, ainda mordeu a língua, e gerou um torrente de sangue negro. Esta cena animou o rei gigante e os 5 pecados do centro. Pensavam que o rei gigante estava condenado a morrer e estava destinado a morrer. Este se chama Jian. Salvar um sábio do segundo desastre. O resgate do sábio do reino dos 3 desastres. E além disso, conseguiu resgatar com sucesso. Mostrou uma expressão de emoção. Este menino fez um grande mérito. Ao voltar, definitivamente deve ser recompensado generosamente. Deve ser cultivado adequadamente. Tem coragem e astúcia. É uma pessoa talentosa. Salvar diante do sábio do reino dos 3 desastres. Fang Shen arrastou o rei gigante adormecido fazendo teleportação repetidamente. Cerca de 1/4 de hora depois, havia um vasto e gigantesco mundo fragmentado. Um enorme. Uma estrutura imensa. Parar para suspirar. Yuan Shui disse: Velho rei adormecido. À frente está o reino do céu do sul. O rei gigante adormecido olhou para trás. Viu que ninguém o seguia. Os nervos tensos se relaxaram. Não pôde evitar mostrar uma expressão de satisfação. Haha. Você quer me matar, não é? Podem me matar na Terra Central? Fazendo contas. Já é a 2ª vez que retorna das Terras Centrais. Sobreviver nas mãos de um sábio de 2º nível de desastres. Um deles foi o grande festival do vinho de Tai Kandazou. Ele foi derrubado de rei gigante de 3 dias para um rei gigante de 1 dia. Agora foi quase morto pelo supremo demônio dos 9 infernos. Mas sobreviveu ambas as vezes. Fang Shen sorriu e disse: Senhor, você tem grande fortuna e sorte. Quem poderia te matar? Uma luz brilhante brilhou em seus olhos. É a hora de começar agora, é o momento mais fraco do rei gigante em sono. O rei gigante, que dormia, olhou para Fang Shen ao ouvir isso. Seus olhos examinavam a túnica do vazio que ele usava. Seus olhos mostravam um brilho de cobiça. Garoto, agradeço muito. O rei dos 10 livros não te deixará trabalhar em vão. Então ele tirou um pedaço de osso negro e o colocou sobre sua roda do dia da maldição. Rapidamente, fios de poder da maldição estavam gravados nele. Esta é a maldição do sonho deste imperador. Fang Shen estava encantado em segredo. A maldição do rei gigante. Isso é realmente um bom objeto. Ele o recebeu com ambas as mãos. Dão, obrigado pelo presente de sua majestade o rei gigante. O rei gigante adormecido mostrou um sorriso. Dão, a vestidura do vazio que você usa. Este imperador tem algum interesse. Além disso, esse Fang Shen foi afetado por você. O Shen inferior se transforma. Ele viu com seus próprios olhos. Cresceu no campo de batalha usando essa estranha abaixo. Fang Shen foi transformado. Além disso, Fang Shen também tem um monumento para se isentar da guerra. Tudo isso são grandes tesouros.
Fang Shen riu secretamente. Ele é realmente insaciável. Ele salvou. Ele mesmo tem muitos tesouros. Mas isso também se ajusta à personalidade do rei gigante. Ganância, brutalidade, ferocidade. Qualquer tipo de gratidão. Não existe em sua ideologia. Como? Eles não querem. Nos olhos dourados e alongados do rei dormido, brotou um brilho arrepiante. E Ocean disse apressadamente, não. Estou disposto a oferecer ao rei gigante. Primeiro tirou seu corpo original. Ele primeiro tirou o corpo de sua verdadeira forma. Dão, tudo que Fang Shen tem está em seu corpo. Nunca fiz nada, jovem. Por favor, ancião, verifique por si mesmo. O jovem não conseguirá se estabelecer no vazio. Com a ponta da língua, o corpo de Fang Shen se enrolou. Esta é a Terra-média que arruinou o plano milenar do meu reino do Céu Sul. Não deveria morrer tão facilmente. Realmente saiu barato para você. Nesse momento, Fang Shen beliscou uma ponta da túnica de plumas do vazio. Com uma expressão de dúvida, disse, ancião, sem penas vazias, a jovem geração não conseguirá se estabelecer no vazio. Não seria melhor esperar até que você retorne ao Céu do Sul? Então, jovem, eu lhe devolverei a corrente caótica do vazio. O rei gigante sorriu levemente. Com este rei aqui, por que se preocupar com a corrente caótica do vazio? Tire isso. Fang Shen parecia indefeso. No tubo mais remédio que quitar-se-la a corrente caótica deu vacilo. Lance-o ao rei gigante que dorme. Uma rajada de corrente caótica do vazio se aproximou. Ele o jogou voando imediatamente. Disse apressadamente, ancião. Sua majestade o rei gigante sorriu sinistramente e disse, tonto. Tienes os restos de Fang Shen contigo. Esta joia. Além disso, você tem esta joia, o vestido do vazio. Se não moeres tu, quem morirá? Você realmente acha que este rei ficará grato a você, um simples inseto? Deixe-me ver. Se você tem algo mais valioso em seu corpo. Ele recolheu os dedos. A intercepção de Jinxin de Fanshin apontou ferozmente para Fang Shen, querendo esmagá-lo com seu dedo. Sem esperar que agisse, Fang Shen, com os olhos revirados, ficou sem fôlego. Isso fez com que o rei gigante ficasse ligeiramente surpreso. Nem sequer tinha feito seu movimento. Como é que já morreu? Imediatamente depois. De repente, viu de relance o cadáver de Fang Shen envolto na ponta da língua. Ele abriu os olhos sem nenhum sinal. Ao mesmo tempo, uma luz sagrada brilhou em sua mão. Uma lâmina impregnada com um poderoso poder sagrado apareceu. Era, sem dúvida, a espada dos anjos. As pupilas do rei gigante se contraíram violentamente. Sang Zong, instintivamente, emitiu um grito de terror. Grito, a espada dos anjos está aqui. Fang Shen, sem mencionar que fingiu ressuscitar, também sacou uma espada de anjo completamente nova. Seu coração esfriou de repente, como se estivesse caindo de um penhasco. Ele gritou tremendo, pare, pare. Fang Shen não tem nenhuma bobagem. A espada do anjo em uma mão foi cravada na ponta da língua. Aconteceu uma cena maravilhosa. Da espada de anjo brotou uma poderosa luz sagrada. Em um instante, a luz sagrada penetrou nos braços e pernas do rei gigante que dormia. A luz sagrada o dissolveu completamente de dentro para fora, e saiu disparada pelos poros. Fang Shen riu friamente e disse, não é que eu esteja cobiçando os tesouros que tenho. Esta espada de anjo que preparei para você. Você está satisfeito? Ele teve espada de anjo por muito tempo, mas nunca teve a oportunidade de usá-la. Hoje, finalmente teve a oportunidade de usá-la com força. No início, a casa da grande cidade ofereceu voluntariamente usar a espada de anjo quebrada. Além disso, matei facilmente um gigante em seu estado máximo. Agora, uma folha de anjo completa. O rei gigante adormecido se transformou por completo. Só um momento. Que tão difícil pode ser matar um rei gigante dormindo, meio morto? Um gigante de luz dourada e leixosa. Gritou com rancor, Fang Shen. Estás haciendo trampas, te haré volar. Ninguém poderia ter imaginado que Jian Yitinha era, de fato, uma extensão de Fang Shen. Ninguém poderia ter imaginado mais. Os sábios da Terra-média estavam colaborando nesta obra. Se eu tivesse sido um pouco cauteloso, nunca teria se deixado enganar por Fang Shen. Não podia aceitar que ele caísse nas mãos de alguém que, a princípio, podia ser assassinado pelo seu olhar como uma formiga. Seu peito estava cheio de frustração e raiva. Rugiu, morra! Pequeno besta, aproveitando que ainda não morreu. Ele, com rancor, moveu sua língua. Queria aplastar vivo a Fang Shen.
Recuperei a espada do Rei do Norte para o Rei Gigante. Fan Shen viu pessoalmente como Jianshan uma classificação. O proprietário matou esse Rei Gigante Tian. La escena de ser contrarrestado por La Lanza de Sangue deu oponente em sua muerte. Gritou com rancor, Fan Shen. Como poderia cometer isso uma segunda vez? Por outro lado, já havia preparado a corrente para cães desde a manhã. Ele lançou com força, amarrando a ponta da língua do Rei Gigante adormecido. De repente, o Rei Gigante adormecido foi despojado de toda a sua força. Seu corpo, tão grande quanto uma montanha, desabou no chão. Ele gritou com rancor, Fang Shen. Gritou com ódio, Fang Shen. Que você não tenha um bom final. Finalmente, quis morrer com Fang Shen. Nem mesmo conseguiu. Não estava disposto a morrer. Fan Shen pegou a túnica de plumas do vazio de sua palma e a vestiu. Então, se teletransportou para escapar. Disse, até logo, Rei Gigante adormecido. Essa espada espiritual de alta qualidade dentro de você. Recuperei a espada do norte para o Rei Gigante. O quê? Ainda há tesouros a serem coletados de seu corpo. Neste momento, o Rei Gigante adormecido estava à beira da desespero. Em seu rugido. Seu enorme corpo se transformou completamente em luz sagrada. Então, explodiu com um estrondo. Corpo. Veio do sol amaldiçoado. Desintegrou-se em incontáveis fragmentos. O aterrador poder da maldição se desatou como uma maré, avançando em todas as direções. Se isso está no mundo, essa explosão poderia abrir um vazio. Uma vez que tudo se acalmou, Fan Shen voou de volta para observar os arredores. O Rei Gigante adormecido já havia sido derretido até que não restou nem vestígio de sangue. Em seu lugar, só restavam correntes para cães e uma espada colorida. Era, surpreendentemente, a espada dos 1000 fantasmas. A última vez que o Rei Gigante adormecido foi destruído, Fan Shen já havia visto essa espada antes. Ele também havia conseguido o espírito do artefato. Só que, naquele momento, o Rei Gigante estava no sonho das 1000 ilusões. Uma alma está armazenada na espada. Finalmente, escapou enrolado com a espada das 1000 ilusões. Finalmente, escapou enrolado com a espada das 1000 ilusões. Finalmente escapou com a espada das 1000 ilusões. Ele também conseguiu voltar e se apoderar. Pensando nisso, usou seu poder espiritual para investigar. Fan Shen com cautela usou seu poder espiritual para investigar. Já não resta nenhuma alma residual em seu interior. Até os antigos gigantes obedecem à regra de que só pode ser apoderado uma vez. Fang Shen o agarrou do ar. 1000 espadas ilusórias caem na palma de uma pessoa. Uma sensação de calor inundou seu coração. Seu rosto mostrou uma expressão de emoção. A sexta espada espiritual de qualidade superior finalmente estava em suas mãos. Esta espada esperou tempo demais. Imediatamente, Fang Shen tirou um pequeno sino, abriu e varreu. Um dragão de gelo. Um dragão colorido se abraçou ao outro. Resulta ser o espírito das espadas Qing Sui e Qian Yuan. Fang Shen tossiu levemente. Jejejeje. Fang Shen tossiu levemente. Jejeje. Estou passando por uma crise de vida ou morte. Vocês dois estão abraçados enquanto dormem. Saia todos. Mas olhe dentro da sua própria espada. Ele também invocou a espada que escuta a neve. O pequeno dragão colorido sentiu a espada de 1000 ilusões. Saltou, cheio de surpresa. Mergulhe na espada das 1000 ilusões. A lâmina da espada imediatamente liberou um brilho colorido. E emitiu um som de espada que celebrava alegremente. O dragão de gelo olhou para Fang Shen com ressentimento. Dentro da espada que escuta a neve. O dragão de gelo olhou para Fang Shen com ressentimento. Voltou, relutantemente, para a espada que escuta a língua. Fan Shen segura a espada das 1000 ilusões. Fechou os olhos e percebeu. Um fio de informação fluiu para sua alma. Esta espada é sempre levada consigo. Pode mudar sua aparência à vontade. Difícil de ver através de para aqueles abaixo dos sábios. Ao iniciar, também pode confundir os inimigos com ilusões. Criaram uma oportunidade de assassinato. Seus olhos destilavam um leve sorriso. Mas viu que havia algo no bolso. Não foi em vão arriscar-me a matar o rei gigante que dormia. Fang Shen disse com satisfação. Com cuidado guardou a espada 1000 fantasias. Recuperou a corrente do cachorro à distância. Quando estava prestes a ir embora, de repente viu algo se movendo ao longe. No início pensei que era a carne e o sangue do gigante imperador adormecido renascendo. Ao olhar atentamente, mas é um bolso sangrento. Havia conseguido desviar da explosão anterior. Arrastado pela corrente caótica do vazio, afastava-se.
À primeira vista, se podia ver que havia algo no saco que se movia constantemente. Se teletransportou para frente. Pegue seu bolso. Murmurou. É uma mascote espiritual do rei gigante ou um prisioneiro? Ao abri-lo, deu uma olhada dentro. Fang Shen semicerrou os olhos. Mas ao olhar dentro do bolso, estavam todos os membros da raça anjo no nível da formação do núcleo. Como pode haver tantos anjos? Com cuidado, a Toa Uno com La Cadena deu perro. O pequeno reino do sul ainda enfrenta a contraofensiva do centro. Enganchá-lo. Disse. Vocês são do reino do norte. Descobriu que Fang Shen é um humano. O anjo também estava muito assustado. Sim, sim. Como vocês se tornaram prisioneiros do rei gigante? Um anjo mostrou uma expressão de humilhação. Disse, informe aos poderosos da raça humana. Nós somos os tributos do reino do norte que servem ao reino do sul. Tributos. Fang Shen franziu a testa. O anjo deixou cair lágrimas. Disse com tristeza. O reino do norte passou pela batalha dos antigos gigantes. Ficou mergulhado na fraqueza. A raça dos oscuros azuras aproveitou a oportunidade para atacar em massa. Para autoproteção. O grande anjo do leste propôs oferecer 10.000 anjos. Trocar por paz entre ambas as partes. Nós somos um dos anjos oferecidos. Fang Shen estava secretamente irritado. O reino do céu do norte é simplesmente lixo. Sim, o reino do norte está fraco. Beitanji é uma loja. Mas o reino do sul está ainda mais debilitado após esta grande derrota. Derrotado e ainda mais fraco. E além disso, o pequeno reino do sul ainda enfrenta o contra-ataque do centro. Aquele que deveria estar ansioso é o reino do céu do sul. Neste momento, o reino do sul deseja mais do que tudo a paz entre os dois reinos. Para evitar ser atacados pelo território médio e pelo reino do norte ao mesmo tempo. Mas a raça dos Azur escuros só pretende assustar. Simplesmente os fariam entregar obedientemente 10.000 de seus próprios. Ofereceriam àqueles que estão a seus pés. Simplesmente os fariam entregar obedientemente o que têm. Na Terra-média. Quem se atreveria a propor trocar seu próprio povo por paz? Fang Shen foi o primeiro a derrubá-lo. Olhando para os anjos do reino da fonte com mais de 30 em seu bolso. Fruncindo a testa, disse. Como é que estão no bolso do rei gigante? A bela fada borboleta chorava amargamente. O que oferecemos? Todos foram levados a um lago de sangue. A maioria foi empurrada para dentro do lago. A maioria foi. Os anjos de alto escalão foram transformados em reis gigantes. Os anjos comuns simplesmente derreteram. Então, nós, os anjos comuns que não podemos ser transformados, fomos repartidos aos reis gigantes como comida. Fang Shen apertou os punhos. Na verdade, ele havia esquecido aqueles antigos lagos de sangue. O reino do céu do sul é fraco. Mas poderiam aproveitar os lagos de sangue do antigo poço celestial, para transformar rapidamente os gigantes em curto prazo, que o reino do céu do sul estava enfraquecido. Os anjos da dimensão de transformação, que, assim como os humanos, podiam ser transformados em 100. Quantos anjos maiores foram transformados? A bela anjo-mulher soluçou. 100. Todos se tornaram gigantes e enlouquecidos. Fang Shen ouviu isso. Não pôde evitar gritar, região do norte. Vocês, malditos inúteis! A guerra no centro da Terra fez com que os gigantes do reino do céu do sul fossem quase todos eliminados. Não sobrou quase nenhum. Como resultado, a região do norte, incrivelmente, enviou 100 para a região do sul. Somado a isso, a raça dos Azuras sombrios ainda tinha mais de 200 reis Azura. No total, nível de transformação espiritual, há mais de 300. Restam apenas cerca de 150 pessoas na Terra-média. Originalmente, o nível do reino da transformação espiritual estava em um estado de equilíbrio. Agora se tornou uma situação unilateral. As manobras do Reino do Norte sempre mantiveram os planos de contra-ataque da Terra-média em uma posição passiva. A bela anjo tremia de medo. Chorando, disse, ancestral da raça humana. Não nos mate. Deixe-nos fazer o que for. Fang Shen olhou para baixo para ela, que estava tão infeliz. Desfez suas correntes e segure os ombros dela, para que ela não seja arrastada pela corrente caótica do vazio. Ele suspirou. Vocês também são infelizes. Por que eu deveria colocá-los em apuros? Quando estiver a salvo, em breve lhes dará a liberdade. O belo anjo piscou com os olhos cheios de lágrimas. Com cuidado, disse. Você realmente não nos matará? Os rumores no céu dizem que os homens da Terra-média são mais ferozes que os antigos gigantes. Eles comem carne e não devolvem os ossos.
Fanguagua ficou sem palavras. O submundo não apenas escavou a Terra-média. Eles estão obcecados com seu território. O Reino Celestial também está descontento. Ele respondeu de mau humor. Sério? Então, eu vou te comer. Percebendo que Fang Shen não tinha mais intenções. O belo anjo tinha olhos brilhantes. Disse com cuidado. Velho, você pode salvar meus companheiros? Eles se transformaram em rainhas gigantes. Todos estavam trancados em um só lugar. Todos estavam trancados em um lugar sombrio. Fang Shen, que estava irritado, seus olhos brilharam de repente. Lembrou-se do rei Azura Ahri. Após ser transformado, ele, como rei de 3 coroas, tornou-se um louco que perdeu a cabeça. Não conseguia pensar como um rei gigante normal. Em outras palavras, esses 100 novos reis gigantes também estão no mesmo estado. Parecem bestas sem inteligência. Se eu conseguisse me aproximar deles, combinando o poder da maldição do sono e o pó de escamas, eu deveria conseguir derrubá-los todos. Depois, trazê-los de volta à Terra-média. Todos eles são pessoas que foram abandonadas pelo Reino Celestial do Norte. A maioria provavelmente não retornará ao Reino do Céu do Norte. Atacar com poder. Trocar pela oportunidade de se estabelecer na Terra-média. Eles não estariam de acordo? Dessa forma, a Terra-média teria 100 forças mais no nível de transformação divina, frente a mais de 200 reis Azura da raça sombria. Então, haveria a única e mais densa palha. Não restam mais raízes de cristal santo em. Não se pode fazer com que retrocedam. Nesse momento, a bela anja feminina disse cautelosamente, maiores. Vou te contar um segredo, Xi. O antigo gigante que foi transformado. Na verdade, pode ser transformado novamente. Com certeza você não sabia, né? Este capítulo é atualizado até o capítulo 1951. Para aqueles que desejam ver os próximos capítulos com antecedência, você pode clicar no canto inferior esquerdo do vídeo. Ao abrir o qualquer reading, procure na página inicial as palavras vazio e inesperado. O primeiro que aparecer forte é